Vamos começar? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos buscar o nosso Deus? Deus amado, Deus grandioso, nós te louvamos por esse dia, pela semana, Pai, que tem passado. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus grandioso, misericordioso, é um Deus poderoso, Pai, mas também é um Deus longânimo, é um Deus pessoal, é um Deus que vem até nós, Pai, diante de nossas fraquezas e nossas misérias. Te louvamos, Pai, porque podemos contemplar as Suas obras, contemplar a ação poderosa, Pai, da Sua mão, ação santa, e nós te louvamos, Pai, porque tudo veio a existir a partir do Seu comando e da Sua voz. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, nos criou a Sua imagem, a Sua semelhança, Deus, e podemos compartilhar disso através das outras pessoas, dos nossos irmãos, e principalmente, Pai, em podermos relacionarmos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Cristo Jesus veio em nosso lugar para morrer aquilo que nós deveríamos pagar. Te engrandecemos, Pai, porque Ele é o nosso Salvador. Através do Seu santo sangue, Pai, nós somos perdoados e purificados de todos os nossos pecados. Te adoramos, Pai, porque o Espírito Santo confirma essa obra em nosso coração, nos sela, Pai, garante a salvação em nossa vida e por isso podemos descansar, Pai, na certeza de que a obra perfeita é do Senhor, Pai. E aquilo que o Senhor fez e também aquilo que o Senhor prometeu nunca será mudado. E nós queremos clamar, Pai, para que o Senhor conduza o nosso coração nessa noite, para que aprendamos mais de Ti, para que desenvolvamos, Pai, no conhecimento da Sua palavra, para que oremos conforme o Seu querer, buscando a Sua vontade. É assim que nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a oração e a vontade de Deus. Nós vamos tentar entender como é que essas duas coisas se relacionam e qual é o resultado de uma oração quando essa oração se encaixa com a vontade de Deus. Nós devemos dizer o seguinte, que a oração se preocupa não apenas com o bem-estar de quem ora. Um aspecto vital do seu propósito é permitir que a vontade de Deus seja feita e trazer glória e honra ao seu nome. Então nós vamos ver alguns motivos para a oração, para que nós nos empenhemos em buscar esses motivos, né? E o primeiro motivo é o desejo de que o nome de Deus seja honrado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que a instrução de Jesus Cristo quanto à oração dominical, ela começa focando em Deus. Ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, o objetivo inicial da nossa oração deve ser sim honrar e exaltar o santo nome do nosso Deus. O próprio Jesus Cristo nos instruiu: olha, o objetivo primário é louvar, honrar, exaltar o santo nome do nosso Senhor. Normalmente nós começamos nossa oração já pedindo direto, né? Ó, Deus me ajuda, me socorre. Mas a nossa condução deve ser primeiro reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Quem Deus é? Quão maravilhoso é este Deus? No Salmo 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então nós devemos buscar em oração glorificar o santo nome do nosso Deus, reconhecer a fidelidade do Senhor, reconhecer aquilo que Deus tem feito diariamente, que é derramar a sua misericórdia sobre a nossa vida. E isso deve estar em nossa oração. E esse deve ser um dos alvos da nossa oração. E em João 17:1 diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
O alvo de Jesus Cristo era glorificar a Deus, era exaltar o santo nome do seu Pai. E ele se empenhou para que isso acontecesse. E ele buscou esta exaltação, ele buscou honrar ao Senhor, exaltar o santo nome do nosso Deus. Agora, além disso, outro motivo da nossa oração é o desejo de que a vontade de Deus será cumprida, ou seja cumprida. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Em diante. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, perceba aqui a ação de Jesus Cristo. Ele volta assim em oração nesta noite de angústia, e o seu pedido foi para que Deus não permitisse que ele tomasse do cálice da ira. Agora perceba que após o pedido de Jesus Cristo de pedir para que Deus o livre disso, foi: mas faça-se a tua vontade. E perceba que ele não orou apenas uma vez. Ele não orou 2 vezes. Ele orou 3 vezes pedindo isso ao Senhor. Mas ao mesmo tempo ele reconhecia: faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Meus irmãos, a nossa oração deve buscar a vontade de Deus. Deve clamar para que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida. Nós podemos entregar os nossos pedidos, nós podemos clamar nossas vontades, nós podemos abrir o nosso coração a Deus, mas ao mesmo tempo nós devemos reconhecer que a vontade de Deus deve ser buscada através da nossa vida, através da nossa oração, assim como Jesus Cristo fez. E veja, ele tinha plena consciência do que ele tomaria, que era o cálice da ira de Deus. Mesmo tendo plena consciência do peso da angústia que sofreria, ele disse: faça-se a tua vontade. A nossa oração deve também conter essa verdade. Podemos pedir, clamar, rogar, suplicar, mas depois nós devemos reconhecer que a vontade de Deus seja feita através da nossa vida. E meus irmãos, nós devemos ter consciência também de que Deus responde a oração que está de acordo com a sua vontade. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Versículos 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, nós devemos crer que quando a nossa oração se encaixa com a vontade de Deus, com certeza ela será respondida. Com certeza Deus
será favorável a nós. Mas veja, para que isso aconteça, o meu pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que eu suplico, aquilo que eu clamo, deve estar de acordo com a vontade do Senhor. Agora, a pergunta, de repente, você pode estar fazendo no seu coração, né? Como descobrir a vontade de Deus? Como ter a certeza de que aquilo que eu estou orando, de fato, é a vontade de Deus? Abra sua Bíblia no Salmo 143, versículo 10. Então, a primeira forma para que nós saibamos qual é a vontade de Deus está em Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Meus irmãos, para que saibamos a vontade de Deus, precisamos pedir para que Deus nos guie conforme a sua vontade. Olha que interessante essa oração, né? E será que não é a vontade de Deus que nós caminhemos conforme a vontade dele? Claro que sim. Então essa já é uma forma de Deus responder favoravelmente ao nosso pedido, que nós clamemos para que Deus nos guie conforme a sua vontade. Agora, mesmo assim, Deus traz um socorro, ou Deus nos deu um socorro para que nós consigamos orar conforme a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, por um lado, eu devo buscar, clamar ao Senhor: Deus, guie-me conforme a sua vontade. E por outro lado, nós podemos ter a plena certeza de que Deus enviou o seu Santo Espírito para nos auxiliar nesta busca, neste clamar pela vontade do Senhor. E algo interessante aqui, meus irmãos, é a ação do Consolador Jesus Cristo e do nosso ajudador, o Espírito Santo. Nós devemos entender que Jesus Cristo é aquele, vamos colocar aqui, o ente que nos assiste fora de nós. É aquele que está diante do trono de Deus, auxiliando ou entregando a nossa oração até o altar do Senhor. E o Espírito Santo é aquele ente que está dentro de nós, nos auxiliando, nos socorrendo, nos ajudando para que nós oremos conforme a vontade do Senhor. Então é uma ação trinitária em nós para que nós nos envolvamos espiritualmente com Deus. A oração é um exercício trinitário. E meus irmãos, nós devemos crer que a resposta de Deus a orações permite que os crentes discernam a sua vontade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, dos versículos de 7 a 9. Isso nós vimos nos estudos passados no grupo familiar, quando nós falamos sobre a providência divina e os decretos divinos. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Por vezes nós queremos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer para a minha vida, né? Qual é a vontade de Deus para o dia de amanhã ou para o ano que vem? E por muitas vezes este buscar a vontade de Deus angustia o nosso coração. E meus irmãos, nós devemos entender que nós não somos videntes, que nós veremos o futuro e saberemos o que devemos fazer no futuro, no dia de hoje. Nós vamos descobrir, nós vamos desvendar os mistérios da vontade e do decreto de Deus quando nós fizermos, quando nós agirmos. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa a partir dos nossos lábios vem do Senhor.
Então aquilo que eu busco e aquilo que eu faço vem como resposta de Deus em nossa vida. Vem como resposta de Deus em nossa vida. Então nós não podemos criar questões místicas achando que Deus vai abrir o céu e trazer um biscoitinho da sorte para que você abra e esteja lá escrito o seu futuro. Isso não vai acontecer. O futuro se revela quando nós começamos a viver, ou quando nós vivemos e começamos a agir e fazer nossas escolhas. Nossas escolhas manifestarão a vontade de Deus. 2 Coríntios 12, de 7 a 9, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja só, nós estamos aqui diante do grande apóstolo Paulo, do homem extremamente poderoso, que de fato foi o maior missionário da Igreja de Jesus Cristo que nós temos até os dias de hoje. Foi aquele que tinha uma voz poderosa, uma pregação poderosa, uma coragem poderosa, que fez grandes feitos e grandes milagres. Mas ao mesmo tempo nós temos um apóstolo Paulo que não teve a sua oração respondida conforme a sua vontade. Como ele descobriu qual era a vontade de Deus quanto ao espinho na carne que ele tinha? Na resposta de Deus, que os espinhos na carne continuariam na sua carne. Ele entendeu que aquilo que estava acontecendo vinha de Deus. E um não como resposta de Deus era a vontade de Deus sobre a sua vida. E veja, ele não ficou parado, subiu no monte, ficou meditando até que a sua vontade acontecesse. Ele continuou sua vida, continuou seu ministério, continuou agindo, e ele recebeu a resposta de Deus de que ele deveria aprender a viver com aquela batalha que ele tinha. Ninguém sabe o que seriam esses espinhos na carne, mas ele teve a plena consciência que a graça de Deus bastava sobre a sua vida. Ele recebeu ou entendeu qual era a vontade de Deus para a sua vida. Entenda, meus irmãos, que isso daqui é uma resposta de Deus. Um não é uma resposta. Nós devemos ter consciência disso. E devemos glorificar a Deus a partir dos vários nãos. E por muitas vezes, nós podemos fazer uma analogia de Deus Pai para conosco, assim como o homem pai para com o seu filho. Quem é pai aqui, né, tem mais consciência de que proporcionalmente nós falamos mais sim ou mais não para os nossos filhos? Mais não. Muito mais não do que sim. Por quê? Porque os filhos ainda não sabem viver, né? Eles precisam de não, 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 porque eles estão fazendo escolhas erradas. E por vezes, meus irmãos, nós devemos ter consciência que a maioria das respostas de Deus para a nossa vida pode ser alguns grandes não. Não. Por quê? Porque a minha graça te basta. Porque a minha graça te basta. Agora, nós devemos ter consciência que o não é a resposta de Deus. E Deus nos responde com não porque Ele é o nosso Deus. É um Deus que está se relacionando conosco, nos chama para envolver uma aliança. Porque se Deus não respondesse, isso estava demonstrando que nós não somos de Deus. Porque Deus só responde às orações dos seus filhos. Deus não responde às orações dos ímpios. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, verso 31. João 9, 31. Diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então um coração rebelde, um coração orgulhoso, um coração que não se submete ao Senhor,
ele não terá as suas orações recebidas a Deus. Salmo 66, verso 18 diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O homem vaidoso, o homem orgulhoso, não é recebido por Deus. Em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Aqueles que estão no pecado, aqueles que vivem constantemente no pecado, consequentemente, estão afastados de Deus. E Deus não se envolve num relacionamento com estes. E, consequentemente, não ouve a oração destes. 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus não se envolve, Deus não se relaciona com aquele que vive em pecado, ou com aquele que não é o seu filho. E, consequentemente, nós temos um grande privilégio, meus irmãos. De termos a certeza de que Deus ouve a nossa oração. E por estarmos neste relacionamento trinitário, nós devemos, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus em nossas orações. Podemos abrir o nosso coração, podemos fazer infinitos pedidos a Deus, mas reconheça que, diante de todos os pedidos que nós temos, reconheça que a vontade de Deus precisa ser buscada acima de tudo isso. E a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E até o não de Deus é o não que de fato traz paz, graça em nossa vida. E que tenhamos essa certeza, que busquemos a vontade de Deus sempre. Em nome de Jesus. Amém.